Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana se inicia e com ela o desafio de mudança e busca de conhecimento. Então, a partir de hoje, nós teremos uma nova forma de estudar dentro dessa minha plataforma. Então, pessoal, na aula de hoje, vamos dar continuidade na aula de hoje à reforma religiosa. Então, como nós podemos perceber, quando se fala de reforma, a palavra está muito ligada à renovação, modificação. Ou seja, aquilo que era velho ou desgastado, que não volta a servir de uma forma adequada, pode se reformar, como por exemplo, uma roupa, casa, um carro. Então, isso também vai estar dentro do questionamento religioso. Então, costumamos escutar muito essa palavra reforma ligada à política, reforma jurídica, reforma ministerial, reforma da Previdência, entre outras reformas. Neste caso, trata-se de fazer transformações em instituições da sociedade, com o objetivo de melhorar o seu funcionamento ou adequá-las a novas necessidades. Então, a reforma religiosa ela vai estar dentro dessa ideia de mudança. Podemos entender assim, que a palavra reforma se aplica bem às propostas de mudanças na Igreja Católica. No início da Idade Moderna, o que foram defendidos por membros da própria Igreja, vai acontecer uma mudança que vai ser bem significativa. Mudança essa que essa mudança ficou conhecida como reforma protestante ou reforma religiosa, onde Martim Lutero ele se desvincula o seu pensamento da Igreja Católica, passa a criar um movimento chamado movimento reformista, basicamente no século XVI. Então, a partir daí, ele vai questionar a Igreja Católica e propor uma nova realidade dentro da reforma religiosa. Esse movimento reformista que Lutero organizou quebrou com a unidade religiosa cristã do Ocidente. Então, a partir daí se dá origem à Reforma Protestante por Martim Lutero. Nesta reforma, Martim Lutero ele vai fixar nas portas das igrejas 95 teses. Essas teses criticavam diretamente a Igreja Católica. Então, uma série de mudanças vão passar a ocorrer na Europa, de uma maneira especial na Alemanha, por Martim Lutero, onde ele vai destacar em suas discussões uma autocrítica ao catolicismo, terminando com o decreto de excomungação pelo próprio catolicismo. Então podemos destacar essas teses de Lutero que criticavam diretamente a Igreja Católica, a venda de indulgência. O que era essa venda de indulgência? Para que você pudesse chegar ao reino de Deus, você tinha que vender ou comprar algo que era estimulado pela Igreja Católica. Então, se tinha vários exemplos arbitrários de impostos que eram colocados para a sociedade acreditar. Então, Lutero ele vai colocar interpretações da Bíblia de várias maneiras para que as pessoas pudessem compreender a Bíblia. Lembrando que naquela época, uma grande maioria das pessoas eram analfabetas. Porém, Lutero, para facilitar que a sua reforma siga ao longo de todos os países na Europa, ele vai traduzir em todos os idiomas tudo o que vai estar escrito na Bíblia, para que todos possam compreender a linguagem bíblica. Então, Lutero ele traduz a Bíblia em vários idiomas de cada região da Europa e assim facilita que suas ideias cheguem mais longe. Nós vamos perceber que além dessas críticas à venda de indulgência, entre outros fatores que a Igreja Católica cobrava, Lutero vai fortalecer várias ideias pelo mundo. A Europa, ela saía da Idade Média, novas ideias começavam a aparecer, como o absolutismo, que colocava frente o poder absoluto dos reis, com o apoio da Igreja Católica. Então Lutero ele questionava todo esse poder também do absolutismo, além da supremacia que a Igreja Católica tinha como um poder de influência de uma forma geral. Então, a partir daí, o movimento reformista ele vai começar a ser mais destacado. Várias denúncias de comportamentos de membros da igreja vão estar dentro da perspectiva de Lutero em questionar o que a Igreja Católica pregava. Então, a partir daí, nós vamos... Então, Lutero ele vai ter o apoio de algumas grandes figuras ilustres, como John Wycliffe,
que vai começar também a condenar essa venda de indulgência. O que seria essa venda de indulgência, pessoal? Seria o que a Igreja Católica colocava como uma absolvição dos pecados, do perdão. Por exemplo, você fazia algo de errado e para ter o perdão você tinha que pagar por esse perdão. Então, essa venda de indulgência vai passar a ser condenada por Lutero e também por alguns membros como John Wycliffe e John Hus. Então, esses dois membros eles vão difundir as ideias de Lutero. E aí a gente pode observar que Wycliffe ele vai insistir bastante dentro dessa autoridade suprema das Sagradas Escrituras, destacando a sua opinião que não concordava com muitas medidas que estavam escritas na Bíblia e não substituía essa leitura da Bíblia. Já John Hus retoma essa proposta na sua crítica à Igreja Romana, que é a Igreja Católica. Resultou que ninguém poderia representar o Cristo ou São Pedro se não imitasse em seus costumes. Então, o que é que isso quer refletir? Para os protestantes, eles não têm uma figura de uma imagem como uma referência de um ser superior, mas sim o próprio Jesus Cristo não precisava ser representado através de imagens. Então aí nós vamos observar várias mudanças nesse novo cenário. Então a gente retomando a ideia dessa reforma que aconteceu, nós vamos observar uma linha do tempo sobre essas reformas protestantes. Por exemplo, a publicação das 95 teses por Lutero em 1517, e aí em 1534, Henrique VIII, o ato de supremacia, em 1536, a publicação da instituição cristã de João Calvino, em 1540, o Papa João Paulo III reconhece a campanha de Jesus, certo? Em 1540, nós vamos também, em 1540, perdão, o Papa Paulo III reconhece a campanha de Jesus. E aí um ato de contra-reforma. Em 1545 a 1563, o Concílio de Trento. Então isso era uma medida de ato de contra-reforma. Índices dos livros proibidos também, né, uma medida do ato de contra-reforma que vai ser estabelecida em 1564. Então isso é a linha do tempo, pessoal, diante desses movimentos de reforma e contra-reforma. Então, como a gente pôde perceber, esses fatores do movimento reformista foram tudo em cima da cobrança que a Igreja Católica colocava como imposição. Então, altos impostos, maior parte do que se era produzido era determinado para a Igreja Católica e assim fez com que Martim Lutero ele pensasse em rever alguns conceitos religiosos. Então, a partir daí nós vamos perceber que a Igreja da Reforma Protestante, que é a Igreja Protestante, ela vai surgir para questionar essa vinda de indulgência. Lembrando que na história, pessoal, não existe nem um bonzinho, nem um certo sujeito que foi o herói da história, certo? Então, aí são algumas ideias do nosso... Então, aí a gente termina a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.